Bum! Estudo para concursos sobre o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Uhul! Sobre o regime jurídico único. Sobre o INSS, sobre a posse agora. O conteúdo de posse, que é um outro meio de provimento do Instituto Nacional de Seguridade Social. Saca só. O frase de direito administrativo e frase de motivação. Passei no concurso do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, fui muito bem na prova, fui nomeado super rápido, melhorou muito a minha vida e gabaritei direito administrativo, que é o que eu estou estudando agora, né? Vamos lá, posse. Verifique se você está com o conteúdo certo, porque essa apostila é velha. Artigo 13. Na posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres e as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofícios previstos em lei. Interessante, né? Vamos lá. A posse é um ato jurídico necessário para que alguém possa exercer uma função pública sem ter sido empossado. Ninguém pode entrar no sem ter sido empossado, ninguém pode entrar no exercício de uma função pública. E veja bem, só depois de tomar posse é que a pessoa pode trabalhar, exercer as funções de cargo. Antes disso, só não pode. É crime. É crime? Isso mesmo. Se for de processo criminal, aí até vai para a cadeia. Quem trabalhar numa função ou cargo público sem ter tomado posse dele. Está no artigo 324 do Código Penal. Naturalmente, só será empossado num cargo quem foi nomeado para aquele cargo ou que ascender subiu com a promoção de acesso, ou teve acesso a ela. Domínio definida a pessoa que deverá ocupar o cargo, então tal pessoa assinará um documento, o termo assumindo a obrigação de executar todas as atribuições e tarefas daquele cargo, declarando-se diante de todos os deveres a que se submeterá, tomando conhecimento de suas responsabilidades e, consequentemente, ficando par dos direitos que gozará em decorrência do cargo. Observe ainda que no ato da posse será assinado um termo de documento no qual deverão constar as atribuições, os deveres e as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvadas os atos de ofício previstos em lei. Em outras palavras, este documento será uma espécie de contrato entre a administração pública e os servidores. Ele assume certos deveres e terá certos direitos, e logicamente tais deveres serão cobrados pela administração, que cumprirá a respeito aos direitos do servidor. E por ser uma espécie de contratação, fica proibida qualquer alteração de contratinho por apenas uma das partes, ou seja, unilateralmente. Só poderá haver uma mudança nos direitos e obrigações se as duas partes concordarem. Claro que isso não impede que a lei autorize alguma alterações por atos de ofício, unilateralmente pela administração, mas só valerá se a lei autorizar isso. Parágrafo 1. A posse correrá
no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Isso aqui não mudou muito, não mudou. Já sabemos que toda pessoa nomeada ou toda pessoa que conquistou o cargo por ascensão ou por acesso lhe foi dado um provimento daquele cargo que deverá tomar posse ou acesso lhe foi dado provimento daquele cargo. Deverá tomar posse de cargo para, só depois da posse, poder trabalhar nele e exercer suas funções, quando deverá ocorrer a posse até 30 dias depois que foi publicado o ato de provimento, a nomeação ou a ascensão do ou acesso. Se a pessoa a quem foi dado o provimento do cargo não o ocupou, ou seja, não veio a assumi-lo, não tomou posse dele, então o cargo será declarado vago e haverá vacância, e serão tomadas providências para que o cargo seja dado ao provimento por outra pessoa. Parágrafo 2. Em se tratando de servidor que esteja na data da publicação do ato de provimento em licença prevista no inciso 1, 3, 5 e do artigo 81, existem várias licenças que são consideradas. Mas as licenças só fazem você ter prorrogação. Ou afastado, nas hipóteses dos incisos 1, 4, 6 e 8, as alíneas ABC, e 9 e 10 do 102, para ser a contata de término do impedimento. Interessante. Eu acho que isso aqui mudou. Já sabemos que a posse de um cargo público é o ato pelo qual a pessoa toma conta do cargo. Se era um cargo de carreira, será ele ocupado por alguém que já ou funcionário público. Sabemos também que a pessoa tem 30 dias para tomar posse. E se acontecer então, de um funcionário, por exemplo, conquistou a ascensão, não poder tomar posse de seu cargo, porque está em licença viajando para o exterior, onde deverá ficar por 6 meses, e perderá ele o cargo? Não, nem seria justo, já que há um impedimento legal. Afinal, a licença e por que foi deferida. Nesses casos, em que ocorra qualquer motivo legal, ou seja, a impossibilidade é lícita, é legal a impossibilidade, então o funcionário poderá tomar posse do novo cargo quando acabar a sua licença ou impedimento qualquer. Só aí é que começará a contar o prazo de 30 dias. Em todos tais casos, o prazo de 30 dias começará a correr após o fim da licença do afastamento, e não a partir da data de publicação do ato de provimento. Veja as hipóteses. Artigo 81, 8112. Conceder-se-á ao servidor uma licença. Olha que legal a apostila, ela colocou a listinha das licenças, que está falando aqui dos afastamentos de licenças. As licenças por motivo de doença de pessoa da família, a licença para serviço militar e a licença para capacitação. Essas três são consideradas para, só quando terminar, você começa a contar o tempo de 30 dias. Também tem as ausências de serviço previstas no artigo 97, consideradas como de efetivo exercício em virtude de férias. Se o cara está de férias, não é contado os 30 dias. Se o cara está participando em programa de treinamento ou regulamento instituído conforme dispuser o regulamento, não é contado as férias, não é contado os 30 dias. E se o cara trabalhar de júri ou outro serviço obrigatório por lei, ele não é contado os 30 dias. E a licença, algumas licenças, A, B, C, D, 5 licenças são contadas, não são contadas o tempo até de 30 dias. Existe a licença de gestante, adotante de paternidade, a licença para tratamento de própria saúde até o limite de 24 meses, 2 anos, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União em cargo de provimento efetivo, esse conta também. A licença por motivo de acidente de serviço ou doença profissional, e a licença para capacitação, conforme dispuser regulamento, e por fim, a licença de convocação para serviço militar, do tempo de militar, né? Epa, pronto. Depois também tem as licenças de deslocamento para nova sede, que é a remoção, né, que trata o artigo 18, e a licença para participação de competência desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Parágrafo 3. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Isso facilita a vida. Um procurador pode ir lá e tomar posse no lugar em nome da pessoa. Nem imagine que o procurador ocupa um cargo, todo procurador age em nome da mandante, naquele que dá a procuração, ou seja, pratica os atos em nome deste e não em nome pessoal. Logo, quem assumirá o cargo será o mandante, mas muita atenção. É interessante essa coisa de facilitar a vida usando o procurador para tomar posse, né? Mas muita atenção.
Na procuração deve constar com a procuração está sempre repassada, outorgada especificamente para que o mandatário ou procurador tome posse do cargo X em nome do mandante. Se não constar, o mandatário ou procurador não poderá tomar posse e o mandante não terá cumprido com seu dever de tomar posse do cargo. Interessante, né? 4. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Atenção, quem for promovido ou reintegrado ou revertido, etc., não precisa tomar posse automaticamente e já estará dono do cargo e poderá nele trabalhar a partir da publicação do ato de provimento. A posse é imprescindível no caso de nomeação. A nomeação ocorre nos cargos iniciais de carreira, ou efetivo, ou em comissão, ou para cargo isolado que não tem carreira. Como vimos, é o ato de declarar o nome de quem vai ocupar o cargo. Interessante, interessante. 5. No ato de posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função. Só para constar, isso aqui é uma prerrogativa da posse e é impossível você tomar posse ou ser nomeado, quer dizer, posse mesmo, tomar posse sem você fazer isso. Moralizadora de a pretensão desta dispositivo com a declaração de bens e patrimônio funcionário poderá ser fiscalizado quando há um possível enriquecimento ilícito. Isso também cai na lei de propriedade administrativa. Algum aquecimento ilícito obtido às custas da administração pública, seja roubando-a diretamente, seja dela valendo de indiretamente para obter vantagens. Muitas pessoas são pobres e depois de poucos anos trabalhando na administração pública ficam riquíssimas quando todos sabemos que o vencimento de salário de um servidor não enriquece ninguém. Quem faz omelete e galinha não tem de algum lugar tirar ovo, óleo nele. É o ditado popular, né? O enriquecimento dele é incompatível com o enriquecimento da carreira. Atenção, a Lei 849 reforçou esse dispositivo estabelecendo o seguinte. A Lei 849 mudou agora em 2021, tá? Verifica se isso aqui está certo. Após o exercício do agente público, ficam condicionados à representação da declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado a fim de ser arquivada no serviço pessoal competente. A declaração compreenderá imóveis, móveis e semoventes, dinheiro, títulos e ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. A declaração de bens será anualmente atualizada em que o agente público deixar o exercício de mandato, cargo, emprego ou função. Será punido com a pena de demissão havendo serviço público sem prejuízo de outras sanções cabíveis o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que prestar falsa. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia de declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza com as necessárias atualizações para que suprir a exigência contida no parágrafo 2 que eu acabei de ler, dessa declaração de bens. Observa que a apresentação da declaração de bens é dever da importância máxima passível de pena de demissão a bem de serviço público. Terceiro, também referida no artigo 3, no parágrafo 3 do 8429, que eu acabei de ler, né? 6 do 812, tá? Será tornado sem efeito o ato provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1 deste artigo. Legal. Nenhuma novidade. A pessoa teve um prazo de 30 dias para tomar posse. Se não tomou posse é porque não quer mais o cargo. Nada mais justo que cancelar o provimento para que um novo provimento seja feito. Afinal, a administração pública não pode parar a um cargo sem tirar. Trabalhando significa serviço sem realizar. Artigo 14. A posse de encargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. O único só poderá ser empossado aquele que for julgado apto físico e mentalmente para exercício de cargo, né? Que apareceu lá no capítulo de provimento, certo? A aptidão física e mental para o cargo. Dispositivo de cautela normalíssima. O cargo público deve ser ocupado por quem tenha condição de nele trabalhar. Não pode ser encosto de doentes ou pessoas sem saúde física ou mental. A eficiência do serviço público estará em jogo. Ficar doente depois de tempo de trabalho é uma coisa. Começar já doente é sem condição de trabalhar é outra coisa inadmissível. Se a pessoa não tem saúde, será impedido de tomar posse no cargo. Resumidamente, o cargo público não é previdência social. Como é que eu vou conseguir um emprego, meu? Sei lá, né? Próximo conteúdo sobre o exercício do cargo, né? Na 812.
Tchau.